Amém. É bom estarmos na casa do Pai. Amém. Cantamos a sua benignidade, a sua bondade. Aleluia. Até que o Senhor tem sido connosco, salvos pela graça. Amém. E cantamos o amor do Senhor nas nossas vidas. Vamos louvar o Senhor com alegria. Com este canto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória
todos os irmãos. O marido ficou com o pequenino e no meu coração de manhã, enquanto nos preparávamos, enquanto cuidávamos do menino, senti que realmente iria dizer algumas palavras, não combinando nada com o pastor Lamy, mas sempre na direção de todas as coisas. É um prazer estar com os irmãos. Nós já iremos embora amanhã, de regresso a Valpaços, ainda são umas 4h30, é um bocadinho, mas vamos todos porque viemos todos também. Vieram os 4 meninos, estamos divididos, estamos aqui com o quarto e os outros 3 ficaram com a minha sogra, que também é uma ajuda para mim, é como uma mãe. E eu sei que eles esta manhã também foram à igreja em Benavente, porque ontem estivemos com eles e eles foram com a avó de manhã também, para partilhar com os irmãos algo que lá em Valpaços consideramos essencial. E no meu coração era isso que se estava a mover de manhã e depois lerei com os irmãos um versículo acerca do Espírito e não poderia fugir daí, Quando não somos a única luz num povo e numa terra onde não há nada, somos a única porta aberta, Assembleia de Deus, em Valpaços, naquela região e à volta, todas as aldeias que o Concelho de Valpaços alcança, nós somos os únicos lá. E estamos lá há 6 anos. Nós 4 e 2 também, pronto. Os anteriores pastores que estiveram lá, mas nós estamos lá há 4, enviados por esta igreja. E quando não temos grupo de louvor, quando não existe nada. A pergunta é, e quando não existe nada? Como se faz a obra? Não é? Temos aqui homens que iniciaram de nada. O nosso irmão Zé Carlos, o nosso prezado pastor Costa também, irmã Felizmina, irmã Felicidade. Esta é a essência do que eu queria trazer para vós. A verdade é que precisamos muito do Espírito. E o Espírito vem de uma forma fresca, dar-nos vida. Dar-nos vida. Não adianta só estudar, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu até vou. Mas depois aquela vida que nos impulsiona a continuar, que nos ajuda quando não temos apoio das famílias, quando eu, como mãe, não tenho ninguém que me estenda a mão para ficar um bocadinho com os meninos, e aquela azáfama toda, não é? Eu preciso do Espírito que venha dentro de mim e me ajude a continuar e me dê aquela voltada. Vamos mais um bocadinho. Como mãe, tenho aproveitado as madrugadas. Já que ele dorme mal, tenho revertido isso em bem. E depois a dedicação muito aos nossos meninos, sendo eles canal também. A nossa Noemi, na escolinha, ela tem agora 10 anos, fizemos questão de convidar pelo menos 5 amiguinhos da escola dela, fizemos uma atividade com os meninos para um paddy paper, uma caça ao tesouro, pela cidade de Valpaços. Foi muito giro, em que o testemunho também passa assim com as famílias. Às vezes já não é tanto, mas eles verem em ação, as coisas a serem feitas, o cuidado com as crianças deles, a preocupação e tudo isso vai passando, porque Valpaços é uma cidade, mas toda a gente sabe de toda a gente, não é?
toda a gente sabe de toda a gente. Ainda antes de virmos para cá, tivemos uma vizinha que com muito cuidado veio ter com o meu marido e perguntou: olha, eu peço imensa desculpa, mas a minha filha tem um menino e por acaso não se importavam? Eu já vi que vocês têm 4 meninos, uma menina e 3 rapazes. A roupa é muito boa. Por acaso não se importavam se eu viesse trazer umas roupinhas do menino? E é claro que nós dissemos que não. Dissemos que não nos importávamos e que agradecíamos muito. Então ela veio à noite, eram umas 8 horas, com um saco e muito constrangida. E foi o meu marido, eu estava a dar jantar aos meninos, o meu marido desceu e foi receber, e ela estava com as lágrimas nos olhos. E nós víamos o Espírito a trabalhar assim. Porque há uma intercessão por aquele povo, há uma intercessão naquele lugar nossa, e estamos animados e a lutar para que a obra de Deus seja estabelecida naquele lugar. E não caia por terra, mas muito pelo contrário, que nasça vida, que brote vida naquelas montanhas. Como o meu marido uma vez viu, nós quando fizemos um período de oração antes da pandemia, no monte, íamos orar, fizemos essa prática uma semana e foi muito bom. O meu marido viu, ajuda-me, um carvalho a brotar de uma rocha, um pinheiro, e ele achou giro. Olha, como é que está um pinheiro? A fraga, lá chamam-se fragas, não é? A fraga é tão grande e no meio da fraga está um pinheiro a brotar. E aquilo falou ao nosso coração. O Espírito usa as coisas simples, tão simples, para nos ensinar coisas grandiosas. Irmãos, estamos animados. Não vou tomar mais o tempo. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelas vossas orações, obrigada pelo vosso apoio. Eu vou só ler o versículo que queria ler convosco. Encontra-se em 2 de Coríntios, no capítulo 3, e diz assim: e se o ministério da morte, gravado, versículo 7, capítulo 3, versículo 7. 2 de Coríntios, sim. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Voltando um nadinho atrás, o versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Pedi aos irmãos para ficarmos de pé. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua presença conosco neste lugar. Obrigada, Pai, porque somos Teus. Obrigada, Senhor, porque só faz sentido por Ti, Pai. Só faz sentido estar aqui por Ti. Tu és tudo o que temos e a nossa vida Te pertence. A Ti, Senhor, a honra, a Ti a glória, a Ti o poder. Tudo é Teu, meu Rei, tudo é Teu.
Nesta manhã aqui estamos para te louvar a ti e somente a ti. Pai, obrigada pela forma como tu diriges todas as coisas. Obrigada pela forma como o teu Espírito se move. Obrigada, Pai, pelos grandes ensinos que recebemos de ti, de coisas tão simples na nossa vida, mas tão profundas. Obrigada, Pai, por aquilo que vemos e por aquilo que também não vemos, pela tua proteção, como tu guardas os teus filhos todos os dias de tantas coisas. Obrigada, Pai, pelas dificuldades. Obrigada, Senhor, porque elas são a forma que tu tens de nos ensinar também, de nos achegarmos a ti, de nos levarmos, Senhor, a outros níveis de intimidade contigo. Obrigada, Senhor, por todas as coisas. Senhor, ajuda os meus irmãos neste lugar. Fortalece a cada um. Eu te rogo, Deus, a cada um, conforme as suas necessidades, conforme o seu clamor na tua presença. Senhor, e gera em nós a vida do teu Espírito, a vida do teu Espírito, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Por favor,
prazer estar convosco e também poder ministrar a palavra de Deus. Minha esposa estava falando algumas realidades lá em cima. Esta vizinha foi mesmo, acho que foi na véspera de nós virmos. Não é pela roupa, irmãos, porque os irmãos entendem, não é uma casa com 3 rapazes e uma menina. A roupa, não é? Graças a Deus temos sido abençoados, aleluia, mas é o gesto, é termos chegado ao coração, temos chegado ao coração do povo e somos gratos a Deus porque o Senhor nos tem permitido isso. Então é muito, muito bom podermos ver aquilo que Deus está a fazer ali também em Valpaços. Como o pastor lá me dizia, estamos a voltar, não é? Com o confinamento, algumas situações, mas estamos a voltar. E estamos a voltar, e a minha esposa dizia, é nosso desejo estabelecer a igreja do Senhor em Valpaços. Queremos estabelecer, irmãos. Sabe porquê que nós queremos estabelecer? Porque existe um povo que precisa de luz. Porque existe um povo que precisa de resposta às suas necessidades. E Jesus continua sendo a mesma resposta. Ele é a resposta para todas as necessidades do ser humano, meu irmão. Então, nós desejamos estabelecer, não para termos sucesso no nosso ministério, mas porque existe gente que precisa de ser atingida pela resposta que é Jesus Cristo. Porque um dia nós fomos atingidos pela resposta que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós sabemos bem onde estávamos. Sabemos bem a vida que tínhamos, os problemas, às vezes as opressões, a falta de cura. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, aleluia! Oh, glória a Jesus! A vida chegou ao nosso coração. E não falamos de um mito, não falamos de uma história, falamos de uma experiência. Uma experiência de sentir Deus no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. E sabe, irmãos, nesta manhã a leitura é um bocadinho extensa, mas para nós podermos meditar em alguns aspectos que o Senhor trouxe ao meu coração, eu creio, nós precisamos de fazer esta leitura. Nós iremos iniciar no versículo 1 do capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João, e iremos ler até o verso 46, não se assustem, mas a palavra de Deus está nas nossas mãos também para ser lida e para nós conhecermos, e eu prometo que não vou pregar todos os versículos, mas é bom para termos o quadro completo daquilo que Jesus fez naquele dia. Amém? Então João 11, 1 a 46 diz assim a palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? E respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele.
Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Aleluia. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? E eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, deseitai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Até aqui a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos perante não um conto de fadas, não perante uma história, nós estamos perante um testemunho real daquilo que Jesus fez. E eu gostava de te dizer, anima-te, Jesus também está aqui nesta manhã. Aleluia! Nós sabemos que Jesus está aqui pelo seu Espírito entre nós. E nós queremos que da mesma forma que Ele amou Marta, Maria e Lázaro, Ele nos ama da mesma forma. Não desanimes, meu irmão, o Mestre está aqui nesta manhã. É interessante nós podermos olhar para o texto. Olha, Jesus fez algumas promessas. Venha comigo ver o verso 4 que nós lemos. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quantos de nós gostávamos de ver o poder de Deus na nossa vida? Quantos gostavam de ver Jesus responder na sua vida?
Só que nós precisamos de resposta quando temos problemas. E às vezes pensamos que se existisse Deus não existiriam problemas, nem existiriam condições. Mas Deus está pronto a revelar-se nos teus problemas e nas tuas condições, da mesma forma como se revelou naquele dia na vida de Lázaro e das suas irmãs Marta e Maria. E eu não tenho dúvida disto. Normalmente, aquilo que se ouviria quando Jesus disse esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, aquilo que se ouviria é: o vosso irmão não irá morrer. Eu posso imaginar Marta e Maria recebendo a resposta que Jesus enviara e elas colocando a sua fé. Não, Jesus já respondeu, ele curou cegos, como bem diziam os judeus que estavam ali à volta, ele curou cegos, ele curou paralíticos, então ele poderá curar o nosso irmão que está doente. E eu consigo imaginar Marta e Maria recebendo a notícia com o seu irmão doente. O mestre diz que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E eu consigo imaginar Marta e Maria pensando: ok, então Jesus vai curá-lo. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse: eu vou curá-lo. Jesus não disse: eu vou lá e vou tratar da situação. Aquilo que Jesus disse foi: esta enfermidade não é para a morte, o fim não é para ele morrer, mas será manifesta a glória de Deus na vida de Lázaro. Às vezes, irmãos, nós ouvimos algumas palavras e temos tendência para interpretar segundo aquilo que nós esperamos ouvir. E ficamos frustrados, porque eu imagino que no dia em que Lázaro partiu para o seio de Abraão, eu imagino que Marta e Maria terão ficado frustradas. Diriam elas: o mestre não disse que esta enfermidade não é para a morte, então como morreu o meu irmão? Meu irmão, eu não sei se tu já passaste por situações de frustração. Eu já. Mas eu sei que o meu Senhor se move para além das minhas circunstâncias, se move para além das minhas frustrações, se move para além das minhas percepções, porque Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor do tempo, Ele sabe o que faz, Ele sabe como se move, e no final a glória é para Deus. Aleluia! A glória é para Ele. Aleluia! Mas não foi isso que Jesus disse realmente. Ele não disse que iria curar Lázaro. Jesus disse que Deus seria glorificado naquela situação. Que a morte não seria o resultado final. Isso Jesus disse. E nós que já lemos o texto todo sabemos que a morte não foi o resultado final de Lázaro. Porque Jesus não mente. Porque Deus não se engana. E nem é filho do homem para mentir, nem para se enganar. O nosso Deus sabe o que faz. Ele comanda tudo, tem o universo na mão. Ele não se enganou. Tu não estás a passar o que estás a passar porque Deus se enganou. Não estás a passar o que estás a passar porque Deus se esqueceu de ti. Atenção, a tua vida é para a glória dele. Se tu estiveres disponível para esperar a voz de Deus e para no teu coração assumires a atitude que Ele espera, meu querido, minha querida, tu verás a glória de Deus. É o que Jesus diz a Marta: Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória? Precisamos permitir-nos abrir os nossos horizontes. Oh, irmãos, peço desculpa, mas eu tenho mesmo que tirar o casaco. Precisamos permitir-nos abrir os nossos horizontes, porque por vezes Deus diz-nos uma coisa e nós parece que ouvimos outra. Mas Deus não te abandonou. Ele não se ausentou da tua vida. Ele não se ausentou do teu problema. Ele está à espera que tu ouças o que Ele diz. O que Ele verdadeiramente diz. Porque existe uma lição em toda esta situação. Existe a lição de que Ele é soberano e sabe como faz.
Ele é soberano e sabe como faz. Nós precisamos estar dispostos a que Deus faça agora. Mas se Ele não fizer agora, Ele é soberano, Ele sabe como faz. Só que só há uma forma de nós não ficarmos frustrados. E sabe qual é a forma de não ficarmos frustrados? É ouvirmos a sua voz para ouvir o que Ele tem para dizer. Porque Ele não nos vai enganar. Porque Ele nunca enganou e não vai enganar, meu irmão. Aos discípulos Jesus também faz uma espécie de promessa, ele faz uma declaração, versos 11 a 16, e isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe depois os discípulos, Senhor, se dorme estará a salvo. Interessante, Jesus está a falar de uma coisa, os discípulos ouvem outra. Se dorme está a salvo. Disseram-lhe depois, se o Senhor se dorme, estará a salvo. Verso 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Verso 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Repare, os discípulos primeiro pensam que Lázaro está a dormir o sono natural, depois os discípulos ouvem que ele morreu, e depois Jesus diz-lhe, nós vamos ter com ele, e o que é que os discípulos pensam? Olha, vamos todos morrer, ele está morto, está tudo acabado, e nós vamos morrer com ele. Vamos nós também para morrer com Jesus e ter com Lázaro. Porque há situações na nossa vida que nós achamos que são impossíveis de ser transformadas. Aquilo que Jesus vem trazer, aquilo que Jesus vem mostrar de novo, é que não existe situação difícil demais, é que não existe circunstância impossível, porque Ele é o Senhor da possibilidade. Mas os discípulos ouvem e raciocinam tudo ao contrário. Sabe porquê? Da mesma forma que Marta e Maria ouvem e também não apanham tudo. Porque só há uma forma de nós ouvirmos Deus e entendermos alguma coisa. É entrarmos num relacionamento com Deus para ouvir aquilo que Ele tem para dizer e para conhecê-lo. Porque se nós vamos a Deus com os nossos parâmetros humanos, Deus vai falar connosco e nós não vamos apanhar nada. Porque aquilo que Deus tem para falar connosco sempre é maior, sempre é mais alto, sempre é melhor. Então quando nós vimos a Deus, o pastor Lamy falava sobre a necessidade de pagarmos o preço. Vigília, oração, jejum, amém. Porque não há outra forma de nós conhecermos Deus, meu irmão. Nós não podemos ficar no nível da entrada do conhecimento com Deus. Nós entramos na salvação, somos filhos, amém, glória a Deus pela certeza da salvação e que a nossa alma está guardada em Deus. Mas Deus tem mais para nós, meu irmão. Então o infinito agora está limitado a uma experiência apenas? Não! Vem para Jesus, mas dispõe-te a conhecê-lo. Dispõe-te a conhecer Deus. Abre o teu coração e deixa Deus te mostrar novas realidades e mudar os teus paradigmas e mudar as tuas percepções, porque Ele é maior. Mas para os discípulos, olha, ou ele estava a dormir e iam acordá-lo. Não fazia sentido o sono natural, por isso eles diziam, se está a dormir está a salvo. Ou então se ele está morto e nós vamos ter com ele, nós vamos todos morrer também. Eu não sei se o irmão se consegue identificar, mas eu consigo me identificar em algumas situações assim. Só que Deus quer mostrar-nos, não é aqui, nem aqui, não é a primeira opção, nem a segunda. Nós somos muito prontos a dizer ou isto, mas Deus vem e diz, não é isto, nem isto, é assim como eu te mostro. Vamos ter com ele. Os discípulos ouviram foi vamos para morrer também. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse vou acordá-lo. E eles esqueceram-se desta palavra. Verso 11, veja lá se não está.
Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus disse o que ia fazer, mas como para os discípulos a ressurreição dos mortos era uma coisa impossível, como quando chegava à morte já não existe mais nada para fazer, quando Jesus diz vou despertá-lo, então se calhar ele não queria dizer bem aquilo. E às vezes nós estamos na mesma situação. Deus está a dizer: eu vou mudar a tua situação, eu vou trazer vida, eu vou trazer solução, e nós, como achamos que é impossível, nós dizemos: se calhar Deus está a enganar-se, e se calhar Ele não quer dizer exatamente isto. Mas Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da cura, Ele é Senhor da libertação, e não há força que possa enfrentar o meu Deus. E por isso vamos ter com Ele. Não porque vamos morrer, mas porque vamos testemunhar a glória de Deus. Meu querido, minha querida, se Jesus te faz uma promessa, descansa, Ele vai cumpri-la. Por mais voltas que a situação dê, Ele está no comando. Ele está no controle. Ele disse, Ele fará. Ele não tem duas palavras, Ele não é Tiago Canhoto para não poder corresponder. Ele é todo poderoso. Quando Ele diz, Ele faz. Quando Ele diz, Ele faz. Mas Jesus estava a pensar muito mais acima. Venha comigo. O verso 6 diz: quando pois soube que Lázaro estava doente, ora, veja se a sua Bíblia não diz o mesmo que a minha. Ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, mas aquele não era a quem Jesus amava? Não lhe foi anunciado: Senhor, aquele a quem tu amas está doente? Meu irmão, quando alguém te diz assim: aquele a quem tu amas, o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa está doente, o que é que tu fazes? Esperas 2 dias para ir ter? Quando, sexta-feira, eu lembrava aos irmãos, quando tive aquele acidente aqui, eu liguei para a minha esposa estava em casa da minha mãe naquela manhã, com os nossos 3 filhos na altura, porque o Joshua tinha nascido, tínhamos o Via, Noemi, então ainda não havia o Caleb, e ela recebeu o telefonema e eu disse-lhe: amor, eu tive um acidente. Ela não pôde vir, porque ela tinha as crianças todas com ela. Mas a minha mãe, que estava lá em casa, assim que ouviu, ela ia para o culto em Benavente, mas ela deixou de ir para o culto, ela pôs a caminho, foi ter comigo ao hospital. Porquê? Porque nós amamos. Se nós amamos, nós queremos apoiar, e se nós amamos, nós queremos estar perto. Então, mas Jesus não amava Lázaro? Sim, meu irmão, Jesus amava Lázaro. Então porquê é que Jesus demorou e não foi curá-lo? Sabe porquê? Porque aquilo que seria uma cura oculta tornou-se numa ressurreição pública. Ele torna Lázaro participante de um milagre muito maior do que aquele que ele iria receber se Jesus tinha respondido na hora. E às vezes nós pensamos: Deus, mas como é que vai piorar a minha situação, Deus? Mas como é que está a ficar pior? Eu quero te animar. Jesus ainda está no controle da tua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus tem o controle da tua vida. Ele não está a deixar piorar para te matar, porque a tua vida não é para a morte, mas a tua vida é para a revelação da glória de Deus. Então aguarda, fica disponível para quando Deus quiser agir. Não atrases. Não atrases a ação de Deus. Mas fica disponível, porque no momento certo a glória de Deus vai se revelar na tua vida. Às vezes pensamos: já não tenho paz, estou doente. Nosso irmão pastor Zé Carlos, testemunho do nosso irmão no hospital às portas da morte. Ainda nesta convenção o pastor estava-nos a relatar novamente, e ele estava já mais para lá do que para cá, não é, pastor Zé Carlos? Mas alguém o empurrou de lá para cá, e eu sei quem foi: é Jesus Cristo Nazareno, e nosso irmão está cá para contar testemunho, porque não há nada difícil demais que o nosso Deus não possa fazer. Eu falei do irmão Zé Carlos, mas todos nós temos testemunhos. Eu com 5 anos caí dentro de uma piscina sem saber nadar, fora de pé. Eu não sei como, mas tive o raciocínio de procurar a escada para subir a piscina. Era Deus que estava comigo, meu irmão. Para Deus não há impossível. Quando Ele quer, Ele faz. Aleluia.
Então Jesus estava a trabalhar na visibilidade da demonstração da glória. Às vezes pensamos que Deus não nos ama, porque às vezes olhamos e as nossas lutas são tão grandes, e às vezes comparadas com lutas de outras pessoas, parecem tão maiores, parecem tão mais além, tão mais pesadas. Mas eu quero te animar, porque se o Senhor te permitiu chegar a uma luta, grande ou pequena, Ele sabia que tu tinhas capacidade para administrar a necessidade enquanto Ele prepara a sua intervenção. Aleluia! Deus não nos quer esmagar, mas Ele quer nos levantar. Versos 19 e 31, versos 19 e 31 nos diz: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Eu pergunto, estas pessoas estavam lá se Lázaro não tivesse morrido? Não. Estas pessoas não estavam lá. Estas pessoas só estavam lá porque Lázaro tinha morrido. Verso 31, venha comigo, verso 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, e estamos a falar dos mesmos, vendo-a, levantaram-se depressa a sair, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Esta mulher está aflita, esta mulher está desesperada. Aquilo que o mestre tinha dito não se tinha cumprido. Achava ela. Mas aquilo que estava para se revelar precisava de audiência, porque muitos iriam crer por intermédio da revelação da glória de Deus na vida de Lázaro. Meu irmão, eu quero te desafiar a confiares em Deus, a exerceres a tua fé neste momento mesmo, porque a situação na tua vida pode ser transformada e a glória que será revelada será testemunho para aqueles que estão assistindo à tua vida. E aquilo que era para vergonha se torna para glória. E aquilo que era para desespero se torna para fé. Aleluia! Porque este é o nosso Jesus. Grande é o número de pessoas. Sabe, além dos judeus, também Marta e Maria, elas estão na linha da frente. A fé de Marta e Maria está sendo construída. Mas grande também é o número de pessoas que têm os seus olhos colocados na tua vida. E tu sabes que é verdade. Mas não apenas isto, mas que verá a glória de Deus revelada em ti. Mas diante das circunstâncias parece que a promessa falhou. Lázaro estava morto. E talvez diante de algumas circunstâncias da nossa vida, parece que a promessa de Jesus falhou. Porque aquilo que nós achávamos impossível de acontecer, porque Deus prometeu, na verdade veio a acontecer. Sabe o que é que Jesus me mostra? Jesus me mostra que em determinados momentos tão críticos que nós não conseguimos sequer respirar, Ele está dizendo: eu vou reforçar a promessa que eu fiz. Venha comigo, Marta, versos 21 a 26. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Meu irmão, não teria dito o mesmo a Jesus? Claro que teria, porque a promessa parecia que tinha falhado. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Parece que Marta é impactada pelo poder de Jesus neste versículo. Mas logo mais vem outra vez as circunstâncias e a fazem duvidar. Olha o que Jesus vai dizer. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Era bom demais para acreditar, já tinha sido frustrado uma vez e ela não se queria frustrar mais. Verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E nós somos especialistas em desviar as promessas de Deus por causa do medo da frustração de viver aquilo que Deus tem para nós. Jesus, quando disse que Lázaro iria ressurgir, ele não estava falando da ressurreição do último dia. Só que para Marta é mais seguro pensar que Lázaro está falando da ressurreição do último dia.
Meu irmão, não fiques agarrado ao que é seguro, fica agarrado ao que Jesus te diz. Porque o que é seguro impedir-te-á de ver a glória, mas o que Jesus te diz te coloca no caminho certo para ver quem Ele é, o poder dEle na tua vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Verso 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Meu irmão, nós precisamos ouvir quando Jesus não fala ao acaso. Jesus não perde tempo. Ele é eterno. Vai perder tempo com aquilo que não interessa. Jesus está levantando Marta porque Ele sabe o que vai fazer e quer torná-la participante da revelação da glória. Meu irmão, Jesus está-te levantando nesta manhã dizendo: a promessa que eu fiz continua de pé. Tu podes achar que está acabada, que não tem volta a dar, está enterrada e sepultada, mas a promessa eu fiz, sou eu que velo para a cumprir, e tu não podes arredar pé, porque eu sou o Senhor que falo e cumpro. Porque o meu Jesus ainda fala e cumpre. A Maria, Jesus também vai levantar, versos 32 a 34. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: onde o sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus aqui não levanta a promessa em Maria da mesma forma que faz com Marta. Ele levanta a promessa em Maria começando a movimentar-se no sentido da operação do milagre. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, meu irmão, que nesta manhã tu precisas desenterrar a tua promessa, porque se foi Jesus que fez, Ele é poderoso para cumprir. Olha o que Maria vem dizer-lhe. Verso 34. E perguntou: onde o sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Nesta manhã, eu gostaria que tu tivesse a ousadia de dizer a Jesus: Senhor, vem e vê. Vê onde eu sepultei a promessa. Vê o que eu fiz com a promessa. Eles são muito honestos. Eles chamam Jesus para ver. Eu gostava que nós pudéssemos ser honestos da mesma forma, não nos escondermos atrás de uma forma de ser supostamente para agradar a Deus, mas dizer a Deus: Senhor, vem. Estou cansado de estar sozinho junto da sepultura da promessa. Senhor, vem. Estou cansado de estar sozinho junto ao sítio onde a enterrei. Senhor, vem. Vem comigo. Vem e vê tu. Muitas vezes, diante das circunstâncias, precisamos que Jesus reforce a promessa à nossa vida, pois parece que a promessa está sepultada. Mas eu quero te animar que a partir daqui Jesus começa a agir. Olha, Jesus age apesar das palavras de frustração e de derrota de Marta e Maria, pois conhece o seu sofrimento. Estão lembrados? O que Marta e Maria disseram, e disseram exatamente a mesma coisa: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus próprio concorda com eles. Sabe porquê que eu digo? Ora, venha comigo. Verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Jesus concorda. Se Jesus estivesse lá ainda com Lázaro vivo, Lázaro não baixaria à sepultura. Mas Jesus se alegra, porque Jesus não estava lá quando ele morreu. Sabe porquê? Porque quando Jesus vier, o milagre é maior e todos verão a manifestação da glória de Deus na vida de Lázaro
e muitos crerão. Os próprios discípulos precisavam de crer. Verso 15. E por vossa causa me alegro que lá não estivesse. Não me alegro por Maria e não me alegro por Marta, que sofreram a partida do seu irmão. Não me alegro por Lázaro, que sofreu até partir. Mas por vossa causa me alegro. Por vossa causa. E Jesus revela que os discípulos não creem. O Senhor nos ajuda a crer. O Senhor nos ajuda a crer, meu irmão. Por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer. Ah, mas vocês vão crer. Ai, vão. Vocês vão crer porque vamos ter com Ele. Então Jesus age apesar das palavras de frustração. O verso 32... Verso 32, quando Maria chegou ao lugar, exatamente, Senhor, se estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. Verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E eu às vezes ouço-me a mim, eu sei, Senhor. Eu sei que tu vais fazer quando tu quiseres. Só que Deus chama-me à disposição, não apenas para fazer quando Ele quiser, mas para fazer no imediato, porque Ele pode querer no imediato, meu irmão. Agora eu preciso estar disponível. Então, Jesus levanta a Marta e a Maria, Jesus começa a agir, apesar das palavras de frustração, Jesus começa a agir potenciando o impacto do poder de Deus na vida dos que estariam presentes, claro que sim, porque Ele transforma uma cura oculta numa ressurreição pública, e o impacto não tem nada a ver. Eu pergunto aos irmãos, se os irmãos cantarem a canção do Atirei o Pau ao Gato em casa, e forem a um auditório e cantarem uma ópera, é a mesma coisa? Não é? É claro que não tem comparação com o mover de Deus, mas a cura operada no secreto não tem nada a ver com o impacto da ressurreição operada em público. Meu irmão, Jesus está a tornar participante de alguma coisa. Sabe porquê que Jesus está a tornar participante de alguma coisa? Porque tu és igreja. E porque igreja é para alcançar fora, é para impactar fora, é para chamar os que estão fora. Os sinais que operam na nossa vida não são para nós sentarmos-nos refastelados na cadeira espiritual ou no sofá espiritual e pensarmos, Deus é connosco, tenho tudo ganho, vou para o céu e acabou. Não, os sinais na nossa vida são para mostrar o poder do nosso Deus àqueles que ainda não creem, meu irmão. E é por isso que Ele torna público o nosso milagre. E é por isso que Ele torna difícil. Porque quanto mais difícil é a situação, mais pessoas vêm. Contra todas as expectativas Deus age. Contra todas as expectativas Jesus age. Contra as probabilidades e até contra a razão. Verso 39 e verso 40. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse-lhe Marta, a razoável irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Jesus tem que lhe responder, Marta, agora eu assumi o controle. Larga o controle. Agora sou eu que faço. Chega, enquanto esteves na tua mão, Ele desceu à sepultura. Mas agora eu assumi o controle, larga o controle da situação, Marta. Marta, não te hei dito que se queres verás a glória de Deus. Oh Senhor, mas cheira mal, Senhor. Mas com quem estava Marta falando? Com quem estava Marta falando? Às vezes nós fazemos isto a Deus. Deus, não é razoável. E Deus diz, ouve lá, rapaz. Quem é que manda nisto tudo? Senhor, mas não é razoável. Não importa se é razoável. Eu ponho e disponho como eu quero, porque eu sou o Senhor. Ele é Senhor? Ele é Senhor? É Senhor, meu irmão? Então deixa eu ser Senhor. Jesus age dando glória a Deus. Versos 41 a 43. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás,
Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Eu não sei onde está a tua promessa guardada ou sepultada, mas eu sei que o Jesus que clamou Lázaro vem para fora tem poder para hoje clamar que a tua promessa venha à luz, chega à existência. Exerce a tua fé em Deus. Exerce a tua fé em Deus. Começa com o teu coração a crer, porque o meu Jesus ressuscitou, e não ressuscitou apenas Lázaro. Estão recordados da viúva lá em Naim? Ele passa pelo funeral, porque eu não encontro Jesus passando o funeral e deixando o morto descer à sepultura. Os irmãos encontram, eu não encontro. Sempre que Jesus passa por um funeral, acabou o funeral. Porquê? Porque Ele é Senhor da vida. Não há nada impossível ao meu Jesus. Onde Jesus tocou nos doentes, onde Jesus falou, onde Jesus ordenou, teve que se dobrar. A dificuldade teve que se dobrar. Porquê? Porque o meu Jesus é Senhor, e sabe, este Jesus que é Senhor está hoje aqui contigo e fala contigo e te diz: a promessa que tu sepultaste é agora para abrir a porta, porque eu estou pronto para chamá-la para fora. Crês? Crês? Jesus pergunta a Marta: crês tu isto? E Jesus age com autoridade, em que até a morte teve que se retirar do seu domínio. A sepultura é lugar de quê? De morte. Só vai para a sepultura quem está morto. Mas eu gosto do verbo quem está. Não é quem é. Porque estar é transitório. Ser é permanente. Lázaro estava morto, mas Lázaro não era morto. Lázaro era Lázaro. E é por isso que quando tiram a pedra e Jesus chama Lázaro, vem para fora, Lázaro vem para fora, porque ele estava morto e a sua condição mudou e a vida entrou nele, porque o Senhor da vida chegou e o Senhor tinha poder para o fazer e tem hoje poder para fazer com a promessa que te fez. Com a autoridade em que até a morte teve que se retirar. Meu irmão, se hoje tu achas que estás numa situação impossível, eu gostava de convidar-nos a ficar de pé, aqueles que podemos ficar de pé, e a fechar os nossos olhos diante de Deus.